Isaías 43, do 1 ao 3 por enquanto, amém? Deus resgata Israel. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Amém? Nesse primeiro versículo já diz como a gente é importante para o Senhor, né? Como nós somos especial para Cristo. Porque o Senhor, Ele chama nós pelo nosso nome, né? Às vezes nós estamos tão desanimados, achando, né, que ninguém gosta da gente, ou que a gente não é importante para ninguém, mas a nossa vida é muito importante para o Senhor. Quando muitas das vezes o Senhor quer falar conosco, Ele chama nós pelo nosso nome, né? Quando eu recebi o convite de pregar, o Senhor me despertou hoje às 2 horas da manhã. E eu falei, Senhor, 2 horas da manhã eu tenho que levantar às 5 para trabalhar. E não consegui dormir mais, estou até agora sem dormir. E fui orar para o Senhor, fui clamar ao Senhor, para o Senhor, né, me dar sabedoria. Porque não é fácil trazer a palavra do Senhor, é muita responsabilidade, né? Eu lido com o público, eu falo com o público, né, todo instante. Mas é diferente do que trazer a palavra do Senhor, né? Para muitos que esperam algo da parte de Deus. Então, nesse primeiro versículo, ele já diz, né, como a gente é importante para Ele. Ele te chama. A gente tem que sair daqui com a certeza que o Senhor nos ama, que o Senhor se importa com a gente, mesmo que muitas das vezes nós somos infiéis a Ele, né? Muitas das vezes nós somos errados, somos pecadores, somos infiéis muitas das vezes, mas o Senhor, Ele ama nós, né? Então, você já imaginou o grande eu sou, como Ele é, chamar você pelo seu nome, com carinho, com amor que Ele tem por cada um de nós, né? Ele não faz asepsia, Ele ama nós da mesma forma, do mesmo jeito, né? E aqui no segundo tópico, ele diz, né, na palavra do Senhor, quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você já imaginou, irmãos, né, como já tem alguns personagens na Bíblia que falam, né, o que Deus fez. Vamos dar um exemplo, né, de Noé. Era muito especial para Deus, pela fé sincera que ele tinha. O Senhor separou ele e a família, e guardou ele, né, no momento do dilúvio. Nada aconteceu com ele no tempo que ele estava dentro do barco, né? Não faltou nada. Então Deus viu aquela sinceridade no meio de uma cidade toda, somente ele. Não é verdade? Então, quer dizer, mesmo o mar na frente dele, nada aconteceu. Quando também temos Moisés, né? Quando Moisés, o Senhor, né, ordenou que Moisés fosse lá libertar o povo do Egito. O Senhor, né, permitiu que ele abrisse o mar para aquele povo passar, para ver a importância que é. Temos também, né, os amigos de Daniel, quando foi jogado, né, na fornalha. Eles não se renderam, eles não se prostraram diante de outros deuses, indiferente de todos acharem que eles iam morrer naquela fornalha. Não aconteceu isso, o Senhor estava com eles. Qual é a diferença de hoje, irmãos? Hoje em dia, o Senhor nos guarda de tudo que vem acontecendo de ruim. Eu tenho um exemplo, eu tenho um testemunho em cima dessa palavra, que assim que começou essa pandemia, né, foi logo no começo de março, eu pedi para sair do meu trabalho, né, porque mudou toda a situação dentro da minha casa. Meu esposo de noite passou por dia, né, a Larissa estudava o dia todo, a outra minha filha trabalhava o dia todo. Eu falei, não, Deus, eu não vou deixar meu filho sozinho em casa. O que pode acontecer? Ele está começando a crescer agora, desenvolver agora, né, e eu tinha muito medo, e estava tudo certo, irmãos, para mim já passar para outra empresa. Eu já tinha pegado as roupas, eu já tinha feito o exame admissional, já estava tudo certo.
E aí eu falei, não, Senhor, eu não vou ir. E aí eu liguei para a empresa e falei, eu não vou por causa de problemas pessoais, particulares, eu não vou ir. E aí descansei no Senhor. Depois de uma semana, minha filha mais velha foi mandada embora. Eu falei, meu Deus. Mas eu confiando no Senhor, eu não estava, gente, com medo. Porque eu sabia que o Senhor estava comigo. E aí, quando passou alguns dias, meu esposo foi e passou para a noite. E aí estourou a pandemia, né? E eu agradeci ao Senhor. Por quê? Porque meu filho, ele tinha problemas respiratórios. Eu falo tinha, porque Deus já curou em nome de Jesus. E eu falei, já pensou o risco que eu ia trazer para o meu filho? Lidando com um monte de gente. Eu recebia mercadoria de todos os lugares. O que eu ia levar para o meu filho para dentro da minha casa? E ali, irmãos, eu descansei no Senhor. E o Senhor me dava um sonho 2 vezes. Que eu voltava lá para aquele lugar. Eu falava, não, Deus, não é possível. Eu neguei. Eu falei que eu não ia mais trabalhar lá. Imagina que eles vão me chamar de volta. Jamais, eles não vão me chamar. Eu que não quis. E aí, quando passou 5 meses, irmãos, quando eu ia receber minha última parcela do meu seguro-desemprego, eu falei para minha filha assim, eu vou em Osasco comprar umas linhas e vou fazer uns tapetes, que eu sei que Deus vai abençoar, né? E vai entrar um trocado. Eu estava muito em paz mesmo. E com uma semana depois que eu comprei, né, minhas linhas para fazer lá, o emprego me ligou. Neide, você não quer voltar? Ninguém para aqui, ninguém fica aqui. Já passou 4 pessoas aqui, não fica. E na mesma hora, Deus me fez lembrar do sonho, que eu voltava para lá. E eu falava assim, Senhor, se o Senhor está permitindo que eu volte, é porque o Senhor que tem algo para que eu faça ali naquele lugar novamente, né? E ali eu voltei, irmão, sem acreditar, porque como eu recebi a última parcela, mesmo assim, na outra semana, eu ia começar a trabalhar. E ali, Deus abriu uma porta de uma grande empresa multinacional para minha outra filha, que também estava desempregada. Mas por quê? Porque a gente descansou. A gente não pode estar preso às coisas materiais, né? O Senhor não passou comigo nas águas, no fogo, mas o Senhor passou comigo no momento difícil da nossa vida. O Senhor enviou pessoas para me abençoar em casa, irmãos, de fruta, comida, não deixou faltar. O Senhor não deixou faltar. Então, aqui nessa palavra diz como é grande o amor do Senhor por nós, né? Por que a gente tem que duvidar desse amor, desse grande amor do Senhor? Muitas vezes a gente vem desanimados, muitas das vezes. Muitas vezes a gente chega aqui triste, né? Mas o Senhor, Ele renova nossas forças. Irmãos, eu tenho a plena convicção em falar para os irmãos que Deus, Ele ama a cada um de nós. Indiferente de quem seja, indiferente de cargo, indiferente de tempo de igreja, Ele ama a gente da mesma forma. Quando a irmã Verônica me mandou o convite ontem para pregar, eu pensei e falei assim, Senhor, eu falei que não ia negar nada para o Senhor. Sempre quando eu oro, eu falo, Senhor, eis-me aqui, e agora que o Senhor precisa de mim para levar uma palavra, eu vou negar? Eu ia colocar assim, não, pode deixar para a semana que vem? Mas eu falei, se semana que vem eu não estiver mais aqui? A minha oportunidade passou, como foi falada no hino hoje, no louvor que foi cantado. Então, Deus confirmando realmente a palavra que irá para ser falada hoje, né? Então, o Senhor não nos deixa enganado e muito menos confundido, né? Então, irmãos, saia com essa convicção no Deus que vocês servem, sem dúvida. A partir do momento que nós depositamos a nossa confiança no Pai, descansamos sem ter medo, porque a gente não teve medo. A minha filha está aqui, está de prova. A gente não teve medo do que ia passar. E depois que Deus abriu essa porta para nós, o Senhor, né, eu e minha filha começamos a receber cesta básica, o alimento multiplicava todo mês. A gente separava 2, 3 cestas para doar. Era muita coisa. Eu falava, Deus, o Senhor multiplicando a nossa vida. Sabe, toda vez, eu sempre mandando, sempre enviando para a igreja, enviando para minha mãe, para minha sogra, para quem precisasse, sabe? Porque a gente tem que depositar, a gente tem que saber que o Senhor vai passar com a gente,
vai passar em nome de Jesus. Ele não vai deixar que o inimigo venha nos envergonhar. E quando eu voltei para lá, irmãos, entrou umas pessoas novas, e eu comecei ali, eu falava que ali é o cantinho do Senhor, aquela portaria. Porque todo mundo que encostava, a oportunidade que eu tinha de falar de Deus era tremendo. Muitas das vezes eu abandonava o portão e sentia de abraçar alguém, eu abraçava. Tinha pessoas que saíam de lá chorando. E eu falava assim para as pessoas, eu não sei quanto tempo mais eu vou ficar aqui, mas quanto tempo Deus permitir, eu vou fazer a obra. E ali eu pude ver, gente, a diferença. Não sou melhor que ninguém, irmãos, jamais, não sou. Mas eu pude deixar uma sementinha no coração de todos que passaram ali naquela portaria. E eu pude falar do amor de Deus. E eu pude mostrar o quanto é grande o amor de Deus por nossas vidas. Em nome de Jesus. Teve até uma moça que foi no chá de mulheres comigo, ela chorou o tempo todo. E ela falava assim, Neidinha do céu, o que vai ser de mim agora? Toda vez aquele abraço sincero que você dava aqui de manhã, não tem mais. Não me abandona, sabe? É um carinho muito grande, irmãos. E eu saí de lá e eu não me despedi de ninguém. Hoje as pessoas me encontram na rua, me abraçam, choram porque eu saí, me mandam mensagem, sabe? Eu falei, eu creio que o meu tempo ali cessou. Agora eu estou cuidando de mim, da minha saúde. E estou em outro lugar. E se for para Deus fazer a obra lá naquele lugar, que seja feita a vontade de Deus, até o tempo que Deus determinar. Porque eu falei para Deus, falei, Senhor, eu quero ter mais tempo para fazer a tua obra. Eu estava sem tempo para fazer a obra do Senhor. Trabalhando muito, cansada, casa, família, marido, tudo aquilo estava sobrecarregado. Isso mexeu com a minha saúde, mexeu com a minha pressão. Eu desenvolvi uma ansiedade muito alta. Eu desenvolvi um estresse muito alto. Tive que marcar uma consulta com o médico. E na mesa da médica eu comecei a chorar. Eu falei, doutora, me desculpa, eu não sei nem por que eu estou chorando. De tanto que eu estava abalada. E ali ela falou, não, calma, eu sei, eu te entendo, eu vou te encaminhar para um psicólogo. E na mesma hora eu falei, não, meu psicólogo é Deus. É o Senhor que vai me ajudar. É o Senhor que vai me direcionar. Eu não vou viver dependente, Senhor, de medicamento para dormir, para me acalmar. Eu não aceito isso na minha vida. E o Senhor me deu um trabalho bem mais calmo, mais tranquilo. Que hoje em dia, hoje já faz 2 dias que eu não tomo remédio de pressão e minha pressão está normal. Para a glória de Deus. Ontem eu tomei posse da minha cura. Por completo. Eu tomei posse. Se fosse outro tempo aqui, gente, eu já estava totalmente gaguejando, viu? Eu orei para Deus tirar a vergonha, tirar a timidez, né? Para que venha fluir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Que através desse testemunho, irmãos, vocês venham reconhecer grande é o Senhor nas nossas vidas. Eu creio que cada um aqui tem um testemunho grande com o Senhor. Impactante, né? A pastora tem, né? Cada um tem. A pastora orou 7 anos pelo esposo dela. Eu orei 5 anos pelo meu esposo, né? Ele não é convertido. Mas Deus transformou ele muito do que a gente era. Hoje, se qualquer coisa que a gente for fazer em casa, que eu falar assim, não, a gente vai ter, que nem esse tempo que ficou a igreja fechada, a gente, uma vez por semana, a gente fazia culto na nossa casa. E ele sempre participativo, né? Plantando a semente no coração dele. Domingo eu tirei para mim o que a pastora falou. O dia da família. E foi muita risada em casa. Lógico que a comida sobrou para mim, né, irmãos? Só sobrou para mim, né? Eu pensei que eu ia ficar de fora, mas quem cozinhou fui eu, né? As meninas ficaram com a sobremesa. Mas foi muito gostoso. Todos participando, rindo, brincando. Para a glória de... Tiramos um tempo para a gente. Uma coisa que já não fazia muito tempo que eu não fazia, por causa do meu trabalho. Em nome de Jesus. Então, irmãos, que vocês possam ter esse tempo. Os nossos filhos se espelham na gente. E nós se espelhamos em Deus. Deus é perfeito. Deus é misericordioso. Deus é amor, né? Que a gente venha a ser assim com o próximo. E aqui na última palavra, aqui em nome de Jesus, que diz assim, lá em Isaías 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Os irmãos acham que tem alguém que pode impedir o trabalhar do Senhor?
Não há ninguém que possa impedir. Pode se levantar quem for, pode acontecer o que for, mas não vai atingir. A gente pode até se abater, porque somos seres humanos, somos falhos, somos sensíveis, mas o Senhor levanta. Quantas vezes eu já caí e levantei? Quantas? E o Senhor estava ali comigo. E não é diferente com nenhum dos irmãos. E na hora que Deus me dava essa palavra, irmãos, Deus mandava levantar um clamor aqui com a igreja pela família, pelos nossos filhos que estão sendo muito perseguidos. E ensinar realmente o caminho que deve seguir. Eu ia pregar sobre outra coisa no intuito das crianças, por testemunho do meu filho. Meu filho, ele ganhou uma Bíblia de pequeno, aquelas Bíblias grandes de infância. E eu falava para ele, filho, cada dia você vai ler uma história. E ele falou assim, mãe, mas eu vou ganhar o quê? Eu falei, se você ler toda essa Bíblia, a mãe vai te dar uma Bíblia de adulto. E aí eu chegava do serviço, ele lia para mim 4 a 5 historinhas, toda noite, eu cambaleando de sono, mas e eu falava que eu estava amando a historinha com ele. Quando acabava, a gente orava. E aí, quando foi no aniversário dele, ele terminou a Bíblia. Era 365 páginas, ele terminou. E aí eu pedi a Bíblia para ele. E ele pegou aquela Bíblia, levou para o quarto e foi orar. Falou, mãe, eu quero ter um tempo com Deus, não me chama. Eu, pode ir, meu filho, em nome de Jesus, vá lá. Ele foi para o quarto. Saiu de lá chorando. Disse que sentiu o Senhor do lado dele. Que foi uma experiência surreal. E ele mandou uma mensagem para o pai dele. Pai, tá vendo o que eu senti? Eu senti a presença de Deus, só falta você. E eu falei para Deus assim, Deus, obrigado. Hoje, se eu morrer, eu morro feliz, porque o caminho eu ensinei aos meus filhos, como o Senhor me direcionou também. Se eles saírem, é um livre-arbítrio deles, mas eu ensinei. E é muito gostoso isso, irmãos. Lá em casa, quando um cai, a outra levanta, quando a outra levanta, um ora, e vai assim sucessivamente. É o mesmo cuidado que o Senhor tem conosco, é o mesmo amor. Em nome de Jesus. Que a gente possamos orar agora pela família, em nome de Jesus. Essa semana eu soube de uma amiga minha, irmãos, que apresente o nome dela em oração, a Néia, ela tentou se matar, né? Primeiramente, teve um problema pessoal particular dela com o esposo, se separou. E ela, por algum problema, ela tentou matá-lo e também tentou se matar. Ficou 15 dias internada, para ver como que é a fúria do inimigo. E eu sempre dizia para ela, quando ela trabalhava comigo, falava, Néia, volta para os caminhos do Senhor, Deus te chama. Volta, você tem um chamado, Deus te ama. Ela falava, eu tenho que voltar, Neide, eu tenho que voltar, e não voltava. Para que não seja tarde, irmãos, para nenhuma família aqui. Do mesmo jeito que Deus nos ama, que nós venhamos amar ainda mais a nossa família. Em nome de Jesus, amém?